Mas primeiro, já aqui nos estúdios, o subtenente Davi, do Tiro de Guerra de Paranavaí, vai bater um papo com o meu amigo Anderson Silva. Isso mesmo, né, Fabiano? Nós temos aqui com muita honra, né, o nosso representante aqui do Exército Brasileiro na nossa cidade, o subtenente Davi, que já há algum tempo estamos conversando, tentando trazer aí, né, aqui para falar um pouquinho sobre as ações do tiro de guerra, falar um pouquinho sobre essa instituição tão respeitada do nosso país, que é o Exército Brasileiro, né, que é a gente que tanto nos orgulha. E vamos, antes de tudo, pegar aqui o bom dia, né? Bom dia, subtenente Davi, um grande prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios da Rádio Mais. Bom dia, meu amigo Anderson, meu amigo Bom Fabiano, dia. todos os ouvintes aí da Rádio Mais. É um prazer estar aqui nessa manhã, né? Uma semana bem fria aí, né? Uma semana Exato. diferenciada aí para Paranavaí, né? Mas é um clima também que proporciona outras atividades, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o tiro de guerra, né? Aqui, a atuação do tiro de guerra aqui em Paranavaí e também os tiros de guerra, né? Que são um órgão vinculado aí ao comando da região, nosso comando regional aqui, a 5ª Região Militar, e que existem unidades aí espalhadas pelo estado, né? Principalmente nas regiões onde não há a presença de organizações militares, né? E foi feito esses acordos aí com as prefeituras municipais para a instalação desses órgãos que são muito importantes, né? Para a veiculação aí do civismo, da cidadania e principalmente proporcionar a prestação de serviço militar aos jovens aí que estão na fase ali dos 18 anos, né? Que em muitas cidades o jovem é dispensado por não ter oportunidade de ser convocado, matriculado ou incorporado numa organização militar. Então, só para as pessoas entenderem, subtenente Davi, quando esse órgão que seria um pouco maior seria os quartéis, né? Então, as regiões onde não tem o quartel, então daí tem a presença do tiro de guerra para que o jovem tenha todas essas instruções, né, das disciplinas. Seria mais ou menos isso para as pessoas entenderem? Isso, na verdade, o tiro de guerra ele surge com uma parceria, né, um acordo de cooperação entre o comando da região, que é o titular do Exército para celebrar esse acordo, e a prefeitura municipal ela entra com todo o aparato, né, toda a estrutura, né, então todo Sim. aquele mobiliário, aquele imóvel, né, todas as instalações Do município. são do município, né, e o município arca com as despesas ali de manutenção, né, das instalações, né, cede os funcionários, né, proporciona ali o café da manhã para os atiradores e deslocamentos para a instrução. E o Exército entra com o seu pessoal, né, com os instrutores, né, com material bélico, né, com armamento, com equipamento. E através dessa parceria, né, tem uma estrutura mínima que é necessária para que proporcione aí ao jovem ter uma formação básica, né? Eles se formam como atiradores, combatente básico da Força Territorial, né? Que é justamente para atender às demandas em caso de necessidade, principalmente aqui na região, né? Da Defesa Civil, principalmente, né? Garantia da lei e da ordem, caso seja necessário e haja autorização do Comando Militar de Área, aqui no nosso caso, o Comando Militar do Sul, né, que é sediado em Porto Alegre, e através das delegações aí para as áreas aqui de comando, né, o tiro de guerra ele pode ser empregado para esses fins, né, como eu falei, principalmente em caso de paz aí, normalidade, aí defesa civil, né, principalmente quando essas calamidades aí públicas, geralmente os atiradores são empregados aí, né, com a devida autorização da região, né, que sempre autoriza para esses fins, porque o objetivo, é o escopo do tiro de guerra é participar, né, junto em cooperação com os órgãos municipais, estaduais e federais da defesa civil, né, no âmbito do seu município e também, né, participar da ação comunitária como um todo, né, as atividades sociais. Então,
procuramos pelo menos dar difusão, né, a essas informações, aí, as participações do tiro de guerra, aí, campanha do agasalho, né, que está ocorrendo agora, né, as diversas campanhas aí de arrecadação de alimentos junto com algumas entidades aí de Paranavaí conhecidas, né, que sempre procuramos apoiar. E outras atividades também, a ação aí de combate à dengue, né? Nós apoiamos aí os órgãos municipais, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a 14ª Regional, o próprio SESC também, que participa no apoio a essas ações. Então esse é o foco do tiro de guerra, é formar o jovem, né? Como combatente básico da Força Territorial, né? É um combatente ali, um reservista de segunda categoria, e que ele vai também desenvolver alguns atributos, né? A gente procura desenvolver no jovem alguns atributos, como o atributo da liderança, né? Da iniciativa e de ter um pleno conhecimento aí da realidade do seu município, realidade da sua comunidade, né? Tudo isso está previsto como objetivos aí do tiro de guerra. E os atiradores começam, né, o jovem que presta o serviço militar no tiro de guerra, ele começa a ter uma amplitude maior de conhecimento da situação, da realidade do seu município, né? Ele vai naquele bairro mais carente, ele vai fazer a entrega da cesta básica, ele vai fazer a entrega do agasalho, ele vai na instituição, vê a necessidade que a instituição tem, né? Ele sabe dos pedidos que são feitos lá para o tiro de guerra, voltados para a arrecadação de determinados itens. Então ele vê a realidade e ele começa a notar que muitas vezes, muitos deles não vivem aquela realidade, né? Até porque o atirador, como ele tem que custear algumas despesas, como deslocamento, né? E corte de cabelo e outras coisas mais, a gente procura verificar a situação financeira, né? A situação social do jovem para não sobrecarregá-lo com as demandas que surgem, né? Que são poucas, mas que requerem um pouco de recurso, né? Para evitar que haja também essa dificuldade. Então o jovem ele presta o serviço militar e ele vai desenvolvendo esses atributos, né? Aqueles que já têm um perfil voltado para isso, ele vai aprimorar a liderança, a iniciativa, a cooperação, né? O trabalho em equipe, tudo isso é importante no tiro de guerra. Muito bacana, né, Fabiano e ouvintes, vocês que estão nos ouvindo, então nós temos a presença do subtenente Davi, do tiro de guerra, do Exército Brasileiro, responsável aqui pelo tiro de guerra de Paranavaí, falando um pouquinho da atuação, né, tanto do Exército como do tiro de guerra em Paranavaí. Bacana isso, né, Fabiano? Ele falando aqui, eu lembrei daquela vez que teve aquele vento forte, né, que destelhou casas, né, derrubou muitos galhos, e a gente viu a atuação do tiro de guerra ali. Eu lembro que foi um dia de domingo, eu tava passando ali perto da região do estádio, na Tancredo Neves, e estava ali um caminhão com os atiradores recolhendo os galhos, né, jogando em cima ali. Então, muito bacana essa atividade. E o subtenente falava aqui sobre disciplina, sobre a questão da solidariedade, e é coisas que faltam hoje em dia, né? Infelizmente, nós sabemos que a desestruturação familiar, muitas vezes, então, a gente vê esse papel importante do tiro de guerra, do Exército, né, em tentar, quem sabe, trazer e formar isso, né, nos nossos jovens aí, preparando eles, é claro, para a vida aí, para a cidadania. Isso é muito importante. E uma ação também, subtenente, esses dias a gente presenciou, né, acho que eu sempre digo aqui, né, Fabiano, a gente sabe que o meu filho Gabriel, né, o atirador Carmo, ele participa da equipe ali, né, e para nós tem sido um orgulho muito grande ver ele ali, tão envolvido e realmente apaixonado por aquilo ali, é uma coisa que ele sempre falava que tinha vontade e tal. Então, e uma coisa interessante, esses dias teve uma ação de doação de sangue, né, muito bacana. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa atuação também, né, fora a questão social, a questão de ação em calamidades. Acho que essa ação da doação de sangue foi muito importante também para trazer isso para eles também, né? Que eles podem, além de ajudar, doar um pouquinho de si, né, para as pessoas também, que é a questão do sangue. Com certeza, Anderson. A ação de doação de sangue é uma atitude altruísta, né, solidária,
e que é muito estimulada pelo Exército, né? Em todas as unidades é feita essa prática, né, de forma voluntária, né, convocando aí os militares para fazerem a doação de sangue, né, e se possível também entrarem no banco, né, de doadores de medula óssea também, que é um fator importante. E os atiradores ali, muitos deles, né, doam sangue pela primeira vez, né, e permanecem após o término do serviço militar como doadores, né, regulares. O que é importante é que o município precisa, né, as demandas são grandes, a gente vê pessoas solicitando, né, doadores, então a gente regularmente a gente convoca aí os atiradores, né, claro, tudo de forma voluntária. O jovem, o atirador, ele tem que entender qual a importância desse ato, né, para de solidariedade humana, de altruísmo, né, de pensar um pouco no próximo, né. E essa ação de doar sangue é uma ação simbólica, assim, muito importante, e que a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente desenvolve uma parceria aí com o Hemonúcleo, né, através do seu gestor lá, o Lucas, né, que sempre proporciona uma data, né, para que seja atendido ali pela manhã somente os atiradores, ali cerca de 14 atiradores costumam doar. E como é interessante, né, ver essa iniciativa deles, né, porque nós fechamos uma equipe e já temos uma equipe de espera aí para a próxima doação. Né, um ato importante, e sempre que for convocado assim, né, quando é necessário, né, a gente não espera que ocorra, mas a gente nunca sabe quando vai ter uma necessidade grande, né? Eu tenho certeza que os jovens ali, alguns já são doadores regulares já, estão sempre dispostos a participar dessas ações, e o Exército como um todo ele estimula isso, e ele divulga bastante isso, né, para que também o jovem entenda que é um ato muito importante para a sociedade, a doação de sangue. Muito bem, Fabiano. Passar para o Fabiano um pouquinho aqui, Legal, a gente já vai conduzindo depois a... Legal. O subtenente, né, Davi, do Tiro de Guerra de Paranavaí, presente aqui nos estúdios. Só destacar a participação da dona Aparecida. Tá falando aqui, ó, meu filho vai completar 18 anos em julho e já fez o alistamento pela internet. Estou torcendo para que ele seja selecionado para servir o tiro de guerra. Então, é uma ação, subtenente Davi, que não envolve somente o jovem, mas toda a família, não é isso? Correto, é muito importante a participação da família, né, na condução do serviço militar, até porque o tiro de guerra ele tem uma diferenciação com a prestação de serviço do recruta, né, que presta serviço em organização militar da ativa, porque nesses quartéis o serviço é integral, né? E no TG é de forma descontinuada. Então o jovem ele presta o serviço militar e ele trabalha e estuda. Então são 2 horas de instrução diária, né, das 5h30 às 7h30, e logo em seguida muitos vão estudar, vão trabalhar, e aí eles, né, também prestam a escala de serviço, né, as atividades complementares, tudo isso conta no banco de horas deles, né? Por isso é importante a participação da família, porque principalmente na adaptação, né, do horário, de ter que acordar cedo, fazer a sua barba, né, se preparar, se fardar, ou chegar no TG mais cedo para se fardar antes de entrar em forma. Então tudo isso é importante, e muitas vezes a gente chama os pais também para que auxiliem o jovem nessa adaptação, né? E tem sido muito importante, sim, a participação dos pais. Importante isso que você falou aí do alistamento, né? É um ponto que eu queria tocar também. Nós temos aí até o dia 30 de junho o alistamento para todos os jovens que completarão 18 anos no corrente ano, agora, 2022. Então, até quem completar 18 anos no dia 31 de dezembro tem que se alistar até 30 de junho. Então temos aí praticamente um mês, 40 dias aí para encerrar o prazo. E esse ano, a princípio, nós não teremos a prorrogação que houveram aí nos 2 anos anteriores, né, devido à
questão de pandemia, porque o atendimento está sendo presencial. E o alistamento pode ser feito de forma online através do site do alistamento militar, né? É bem fácil procurar ali no Google, rapidamente o jovem encontra. E quem tiver dificuldade ou quem não tiver possibilidade de acessar a internet, que possa fazer presencialmente lá na Junta do Serviço Militar, que fica no prédio da Prefeitura Municipal, no 2º piso. Legal, foi um prazer receber o subtenente Davi do Tiro de Guerra de Paranavaí nos estúdios nesta manhã fria, gelada de quinta-feira. Subtenente Davi, as suas considerações finais. Olha, eu fico muito feliz em estar aqui participando, podendo falar um pouco do tiro de guerra, né? E me coloco sempre à disposição aqui da Rádio Mais para falar um pouco sobre o serviço militar, sobre as atividades, né, específicas ou as atividades gerais do TG. Estamos à disposição. Obrigado mesmo. Bom dia para vocês. Muito bem, né? Recebemos então aí. Mande um abraço também para o Sargento dos Reis, né? Que auxilia ali juntamente com nas instruções. E é muito importante isso, né? Como eu falei no início, né, Fabiano? O Exército Brasileiro, ele com certeza, eu creio que é a instituição mais respeitada do nosso país, é aquela instituição que realmente a gente confia, né? E como é o lema, né, o subtenente? Como que é braço forte. Braço forte, mão amiga. Isso aí que tudo braço a ver. Forte, então, mão amiga. Realmente é uma instituição que a gente valoriza e a gente, por mais que seja rápida a participação, né, o subtenente não pôde chegar mais cedo porque até 7h30 tem a instrução local. Então ele precisou terminar a instrução para vir aqui. Então agradecer mesmo, né? E com certeza isso é muito importante. E você pai, né? Você mãe aí, incentive, né? Incentive o seu filho, incentive aí, você que às vezes tem um sobrinho, incentive, porque com certeza é importante essa passagem do jovem pelo Exército Brasileiro, né? Então parabéns aí, subtenente Davi, e parabéns ao Tiro de Guerra e ao Exército.